Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de quarta-feira. Uma noite, então, para a gente falar sobre neurociência da dor, como todas as quartas-feiras que estamos por aqui nos últimos tempos. Hoje é a nossa 8ª live. Uma live de um projeto que eu comecei, então, no início desse ano. O projeto chamado Fisioterapeutas de Sucesso, Desvendando a Neurociência Moderna da Dor. Esse projeto eu comecei, então, por conta da minha prática clínica. Eu sou uma fisioterapeuta que trabalha aqui em Porto Alegre, basicamente só com pacientes com dores crônicas, e resolvi, então, no início desse ano, compartilhar com mais fisioterapeutas todo o conhecimento que eu tive através de muitos cursos, minha especialização, minha prática clínica. Então, eu sei que tenho muito a contribuir com fisioterapeutas e com quem estiver disponível à disposição de aprender mais sobre neurociência moderna da dor, que justamente foi o papo que nós tivemos na nossa primeira live, onde eu comecei falando por que o fisioterapeuta moderno deveria estudar dor em 2024, tá? Essa ideia desse projeto é justamente trazer para vocês pílulas de conhecimento. Essas lives, elas acontecem toda quarta-feira, às 20h14, aonde eu trago uma breve explanação. A ideia são conteúdos rápidos de 20 a 15 minutos, tá certo? Para que vocês possam, então, ter momentos de aprendizado, mas eles têm sim uma sequência, tá? Então, hoje nós estamos na 8ª live, e aí lá atrás, então, eu comecei falando sobre o porquê o fisioterapeuta deveria se atualizar, falei sobre classificações de dores, falei sobre fatores de risco, falei sobre avaliação fisioterapêutica, falei sobre diversos fatores que podem contribuir para a cronificação do paciente ou não. Falei então já de terapia manual, de exercício físico, e hoje a minha proposta é falar com vocês sobre um dos temas que eu acredito que muitas vezes, se ele não for bem abordado com o paciente com dor crônica, esse pode ser um fator, um boicotador no teu processo. Vai fazer com que a pessoa realmente tenha o resultado daquele processo terapêutico ou não, que é a educação em saúde e a mudança do estilo de vida dela, tá certo? Então, antes de a gente começar, eu te convido a encaminhar essa live, esse conteúdo, para quem vocês acreditam que vai se beneficiar desse conteúdo. E também convido vocês a entrar no meu grupo do WhatsApp, que é o grupo dos fisioterapeutas de sucesso. Lá eu estou criando uma comunidade, já estamos com quase 50 pessoas, onde lá eu coloco todo o conteúdo, conteúdos extras sobre posicionamento de carreira. Por exemplo, agora há pouco tempo, entre um paciente e outro, eu já lancei lá um dos artigos que eu me baseei para falar hoje com vocês sobre educação em saúde. Então, eu coloco conteúdo extra, eu coloco artigos que eu me baseei para essa live, eu coloco os lembretes das lives, e lá vai ser onde eu vou fazer o lançamento, então, do meu curso, e também de outras oportunidades de estudo, de aprendizado, que dentro desse mundo da neurociência moderna da dor, tá certo? Então, eu sempre abro essa live um pouquinho antes, e agora, bora começar, então, com o conteúdo em si, tá certo? Para a gente começar a falar, então, sobre educação em saúde, de acordo com os estudos mais modernos de neurociência da dor, a gente sempre precisa englobar um tripé nos pacientes com dor crônica, que seria, então, um tripé de manejo desses pacientes, seria, então, através da terapia manual, o exercício físico e a educação em dor, tá? Claro que temos muitas outras ferramentas, que é justamente sobre isso que nós estamos buscando nos aprofundar, mas percebam que a educação em dor, em neurociência da dor, ela é uma das partes fundamentais que precisa ser levada em consideração quando a gente está recebendo um paciente com dor. Muito bem. Educação em saúde, por muito tempo, foram feitos inclusive alguns estudos onde o paciente só recebia educação, informação sobre a sua situação clínica, informação sobre processamento da dor e como que o nosso cérebro humano processa a dor, e compararam isso mais uma intervenção. E o que a gente já tem bem ciente na literatura hoje é que sessões exclusivas de educação em saúde, só a gente conversar então com essa pessoa
não tem melhora no desfecho dor e função, que são os desfechos principais que o fisioterapeuta quer modificar, então, né? Então, pois bem, o primeiro ponto é entender que a educação em saúde precisa estar dentro do processo terapêutico, mas que sozinha ela não funciona. Muito bem. O que seria, então, essa educação em saúde, né? Atualmente, a gente entende que o paciente, principalmente com dor crônica, ele precisa ter conhecimento dos processos mínimos de como o cérebro sente dor, como que nós, seres humanos, nos sentimos dor. Que seria, então, através da interpretação do cérebro. E eis o nosso desafio, explicar um pouco de neurofisiologia da dor, diferença entre dor e lesão, terminologias que muitas vezes nós próprios não estamos bem familiarizados, e justamente é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos traduzir essas informações para os nossos pacientes, porque frente a ele entender isso ou não, é que ele vai fazer sentido o tratamento que a gente está propondo para ele. Se ele não entender o papel dele dentro desse processo e como realmente aquilo que ele está recebendo, por exemplo, uma terapia manual, que ela não está colocando nada no lugar, que justamente ela está indo uma informação lá com o objetivo de modular, de diminuir essa sensibilização do cérebro, é a partir daí que o tratamento começa, então, a gente pensar em fazer um efeito em cima da dor e da função, certo? Mas então, justamente quebrando a ideia de que muito tempo atrás não se explicavam terminologias como essa, né, para os pacientes, e é claro que é um desafio. O paciente que chega aqui, que senta aqui na nossa frente, ele vai ter diferentes níveis de instrução, ele vai ter, naquele momento, níveis de dor que muitas vezes não é naquele momento que eu vou passar uma informação tão importante assim para ele. Ele vai, muitas vezes, não estar afim realmente, e a gente precisa mostrar para ele o quão importante é ele saber sobre aquela informação. Então, tem diversos fatores que a gente precisa levar em consideração sobre como que a gente vai passar, então, essa educação em saúde, tá? Mas pronto, a gente já tem essa ideia de que ela precisa ser exposta, o paciente precisa receber informações sobre neurofisiologia da dor e como que o tratamento que eu vou propor para ele vai funcionar naquele corpo. Pois bem, existem algumas dicas, alguns pontos que eu fui elencando na minha prática clínica também, que podem facilitar. São alguns jeitos da gente propor, então, essa educação em saúde para o paciente. Eu elenquei, então, aqui cinco pontos para que a gente possa pensar 5 dicas de como fazer a educação em saúde. E o primeiro deles parece meio antigo, mas são folhetos, cards, onde a gente pode, então, ter algumas figuras, alguns jeitos de mostrar para a pessoa o que a gente quer dizer. Por exemplo, existe um site que se chama Educação em Dor. Eu vou depois botar para vocês ali nos stories, que ele traz algumas desses cards. Por exemplo, a ideia de um alarme amplificado, que é normalmente uma das coisas que eu explico para o paciente sobre a dor crônica, que muitas vezes, então, aquele corpo teve uma lesão, que muitas vezes pode ter sido curada, mas que aquela percepção de dor permaneceu e que agora está amplificada. Então, eu dou sempre uma comparação com relação ao alarme de uma casa, onde, se ele está funcionando, ele vai ligar, ele vai alarmar quando tiver a presença de um perigo real. Mas, daqui a pouco, ele pode estar desregulado. E um vento que bateu na janela, uma barata que passou, ativou esse alarme, porque ele estava sensível demais. Assim pode ser, então, o nosso sistema de dor. Então, cards com essas analogias facilitam a nossa educação em dor com o paciente no dia a dia. Isso ajuda bastante, tá? Uma segunda dica é fazer vídeos. Daqui a pouco, realmente, às vezes, aqui na minha prática clínica, assim, falta tempo, muitas vezes, para a gente passar tudo o que a gente quer. Façam vídeos de vocês falando, ou existem já alguns vídeos prontos que a gente pode mandar para os pacientes
para eles se interarem. Eu mando sempre assim no linkzinho após a nossa consulta. Segue um material complementar, que é muito importante para que você veja, porque para que faça sentido tudo que a gente conversou em consulta. Então, essa é uma das coisas que eu pratico muito. Claro, vamos entender cada caso, né? Daqui a pouco, um paciente com uma dor aguda, que não faz sentido ele receber aquela informação. Então, a gente tem que entender para quem que a gente vai encaminhar. Muito bem, a dica número 3 é fazer slides, fazer apresentações que a gente pode colocar na TV, na recepção, que a gente pode colocar em algum lugar para essa pessoa, enquanto nos aguarda, ela ficar, então, esperando. Eu, por exemplo, organizei agora um iPad para ficar ali na recepção e ficar algumas informações importantes. Por exemplo, de educação. Se movimentar é seguro e necessário, sabe? Informações de saúde que são muito importantes para esse paciente. Então, quanto mais ele for bombardeado dessas informações importantes, mais o tratamento vai fazer sentido para ele e mais ele vai então ele vai voltar a interagir, né, a ter realmente uma participação ativa naquele tratamento. Muito bem. O número 4 é algo que quem é meu paciente sabe que eu gosto muito de emprestar livros. Eu tenho alguns livros sobre mindfulness, sobre controle de estresse, sobre dor mesmo, eu tenho alguns livros. Então, forneça alguns materiais complementares sobre isso. Realmente não, apesar de nós fisioterapeutas termos muito mais tempo com o paciente do que os outros profissionais da saúde, ainda assim falta tempo para a gente conversar sobre tudo que a gente quer. E muitas vezes as dúvidas vão vindo justamente quando o paciente vai estudar sobre a situação. Então, é importante, então, daqui a pouco, ter alguns livros aí para que, quando você vê que a pessoa está interessada, você ofereça, então, o empréstimo. E sempre que possível, a cada consulta, busque deixar claro e traduzir a neurociência moderna da dor para o seu paciente. Por exemplo, eu tenho e semanalmente, frequentemente, me deparo com perguntas do tipo: eu vi na internet que o que eu tenho poderia ser alodínia. O que é uma alodínia? Então, são terminologias que cada vez mais dolorosas, né? Terminologias do mundo da dor. Cada vez mais as pessoas vão ter acesso, a gente tem acesso à informação, e daqui a pouco ele vai colocar ali aumento de dor causado por a pressão da calça, por exemplo, que é uma das coisas, né? Um aumento de sensibilidade a um estímulo que não deveria ser doloroso, uma alodínia, uma sensibilização aumentada daquela região. Então, ele botou ali o que ele estava sentindo, pronto, encontrou no Google a terminologia alodínia. É muito importante que a gente consiga traduzir um pouco melhor para o paciente e uma linguagem que fique mais palatável para ele, né? E, pois bem, a educação, então, em dor, ela não é simples, mas ela precisa acontecer, então, na nossa consulta. E junto disso, tá? Quis trazer na mesma live, falar sobre mudanças de estilo de vida, porque se funde muito isso que a gente tem que ensinar ao paciente, a educação em dor, mas a educação em saúde no contexto geral. Porque o paciente com dor, ele precisa de estímulos de modificações de estilo de vida. Senão o que a gente vai fazer de ferramentas, que eu vou pensar em ferramenta terapêutica, de nada vai adiantar. Se daqui a pouco o paciente não está dormindo bem, não está comendo bem, está em um ambiente de trabalho super estressante, ele não está conseguindo fazer uma boa gestão de estresse e ansiedade, não tem um bom suporte familiar, não participa de nenhum contexto de atividade e de exercício físico. Então, cabe a nós, eu digo, nós fisioterapeutas, nós somos muitas vezes os maestros, nós organizamos muitas vezes através do exercício físico, que é a nossa principal ferramenta terapêutica, né? E através desse hábito angular a gente consegue modificar as outras, mas cabe a nós, então, fazermos a gestão da educação, mostrar para o paciente essa importância e realmente encaminhar também quando a gente tiver a oportunidade, né? Para psicólogos, para profissionais que lidam, então, com essa questão do sono, para o educador físico, para o nutricionista, para quem a gente verificar a necessidade. Porque é através disso,
dessa junção, aonde a gente vai prescrever exercícios terapêuticos, né, de controle, exercício físico como um manejo não farmacológico da dor, terapia manual como um manejo não farmacológico da dor, todas as ferramentas que eu tenho em consulta, mais a educação em saúde e a mudança de estilo de vida, é isso que vai fazer o combo terapêutico daquela pessoa e vai fazer com que realmente a gente consiga fazer um manejo estratégico e duradouro. Assim é que a gente alcança o sucesso terapêutico. Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito dessas dicas, de tudo que eu fui trazendo aqui para vocês. Espero que vocês realmente utilizem alguma delas, porque na minha prática, na minha rotina clínica aqui, é fundamental. A gente realmente, o nosso maior desafio é conseguir traduzir para cada pessoa essas informações, fazer com que o atendimento, o tratamento faça sentido para ela e que ela mantenha esses bons hábitos a médio e longo prazo, porque já que se trata de uma doença crônica, a dor, nós precisamos de estratégias de manejo a longo prazo. Certo, pessoal? Então foi um prazer trazer para vocês aqui, dentro desses minutos aí, essas pílulas de conhecimento. E convido a todos vocês para na próxima quarta-feira, nós estarmos aqui também às 20h14, onde eu vou falar da minha queridinha, da neuromodulação. E como que a gente pode utilizar essa ferramenta inovadora, né, essa ferramenta tecnológica que nós temos, no manejo das pessoas, de pacientes com dores crônicas. Vejo vocês lá. Boa noite. Tchau, tchau.